Linhas arrojadas recheadas de ideias modernas. Vidros especiais refletem o calor, mas não a luz natural, aproveitada ao máximo. Economia na iluminação e no ar-condicionado. No subsolo, uma usina movida a gás natural gera eletricidade para o condomínio de escritórios, com sobra, que é vendida à distribuidora de energia. O investimento e a operação do sistema são de uma empresa particular. É um contrato de 20 anos e após 20 anos o condomínio passa a ser dono da usina. O condomínio não deixa de pagar pela eletricidade. Ganha em segurança de abastecimento e em imagem positiva no mercado. Nenhuma empresa mais, pelo menos as empresas do porte que estão aqui no condomínio, vão vir para edifícios que não levem isso em consideração. A melhor energia elétrica é aquela que não se gasta, a que se economiza. Essa é uma frase que nós ouvimos muitas vezes durante a produção da série de reportagens que começa hoje. Mas será que dá mesmo para economizar num país em desenvolvimento, com muito por fazer, com um consumo médio de energia ainda baixo comparado à Europa ou Estados Unidos? Até que ponto isso é possível? Nós podíamos estar reduzindo de 30% a 40%, né, do nosso consumo no total. É bastante possível que a gente faça isso a custos menores do que custos de gerar eletricidade. Era possível. Ainda é. Esta dona de casa se refere ao racionamento de energia de 11 anos atrás, quando o Brasil passou por uma séria crise de abastecimento. Na época, ela foi obrigada a reduzir o consumo mensal do apartamento a 200 quilowatts. De lá para cá, a família não aumentou. Uma filha até foi morar em outra cidade, mas a última conta, 318 quilowatts. E houve algumas acima de 400. Eu não tinha noção de que eu estava gastando tanta luz assim. É verdade que chegaram algumas novidades eletrodomésticas, mas também houve um certo relaxamento. Eu acho que a gente está cada vez mais dependente da luz elétrica, né? Se a luz acaba de madrugada, eu acordo e não consigo dormir enquanto a luz não volta. O consumo residencial representa 26% do total no Brasil. Comércio, serviços públicos e áreas rurais, 31%. A indústria é o setor que mais consome, quase 43%. Ela precisa se modernizar, ganhar eficiência e deveria buscar novos caminhos, diz este estudioso do assunto. Uma indústria crescentemente se concentrando em bens que, para serem produzidos, requerem muita energia. Um país que produz alumínio, exporta alumínio, ao invés de exportar bicicleta de alumínio, está fazendo um mau negócio. Não há milagre, é um preço energético. Agora, há soluções inteligentes, não é? Eu acho que há soluções melhores, soluções piores, há um consumismo exagerado, a gente usa equipamentos superdimensionados para a nossa necessidade, usa mal os equipamentos, quer dizer, isso tudo pode melhorar. Em discussão, os rumos da produção de energia elétrica no Brasil, em todas as suas formas. À luz de velas, e não por romantismo. Sem a televisão, sem a geladeira, sem nada. Escureceu, janta no claro da vela e vai dormir. Faz falta, energia faz falta demais. A rede elétrica passa a poucos quilômetros do vilarejo cearense, onde o melhor amigo do seu Luiz é o radinho de pilha. Casas como a do seu Luiz não são regra, são exceção no Brasil, onde pouco mais de 1% dos domicílios não tem energia elétrica, o que também não significa que eles sejam poucos. São mais de 700 mil, segundo o censo de 2010, e isso num país cheio de energia. No total, são quase 118 milhões de quilowatts de capacidade instalada, 70% energia hidrelétrica. Considerada limpa porque não emite gases, não gera resíduos. Sua mais completa tradução está comemorando 30 anos.
Itaipu segue sendo a maior unidade geradora de energia elétrica no mundo, responsável por 1/6 do abastecimento do Brasil. Mas ela é uma obra de outra era, a era do progresso a qualquer custo, custo ambiental, inclusive. A área alagada pela barragem é equivalente a 4 baías da Guanabara. Deixou debaixo d'água mais de 8.500 propriedades rurais e urbanas, só do lado brasileiro. Grandes reservatórios dão segurança, garantem geração estável o ano inteiro. No sistema atual, o fio d'água, isso não existe. É uma hidrelétrica que praticamente não estoca água para não alagar grandes extensões. A produção de energia é muito variável, porque depende da quantidade de água dos rios em cada época do ano. Eu vou aumentando a minha geração ou abaixando de acordo com o volume de água que está chegando. O alagamento é bem menor, mas existe. Nesta usina, em Minas, o leito do Rio Doce foi elevado. Alguns quilômetros rio acima, a vila de Soberbo desapareceu. Só restaram fotografias. Transferidos para um bairro novinho, os moradores não se conformam. Perderam suas raízes, eles reclamam. Meu marido plantava, que o quintal era espaçoso, grande, lá tinha bananeira, tinha goiabeira. Essa que é a grande barreira hoje para a expansão da geração hidrelétrica no Brasil. Não é falta de potencial, mas é o conflito ambiental que essa tecnologia começa a gerar. Em operação há 8 anos, a hidrelétrica ainda tenta completar projetos que garantam novas fontes de renda para a comunidade. Uma reativação econômica prevista em contrato. As exigências são cada vez maiores e isso exige um esforço maior, inclusive de responsabilidade socioambiental por parte dos empreendimentos e a gente tem que assumir. Até as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, enfrentam resistência. Só para a bacia do Rio Santo Antônio, em Minas, existem 22 projetos. Neste distrito, a palavra barragem virou palavrão. Não existe um estudo integrado dos impactos que esses empreendimentos vão provocar na região. Estariam em risco áreas baixas, produtivas, fazendas centenárias como a da família Costa, aqui reunida na produção de rapadura. Nossa Deus, complicado mesmo. Mas não vão indenizar? Não vão pagar? Também não tem dinheiro que paga isso, não. Tem não. No Brasil inteiro, restam 2/3 do potencial hidrelétrico a explorar. Metade disso na Amazônia, onde projetos como o Belo Monte, no Pará, mesmo adotando o sistema fio d'água, geram polêmica. O Brasil precisa ainda usar a hidroeletricidade. Eu não vejo como escapar disso, embora cada vez o percentual de hidroeletricidade será menor. Podemos até não mais fazer as hidrelétricas, mas pagaremos por isso. Quais as opções para complementar um sistema com hidrelétricas menos estáveis? Amanhã mostramos o carvão mineral. Problema de metrópole, nos carros, nos quintais. E a poluição já foi bem pior, dizem. A gente comeu cinza aqui, que foi lhe dizer, falava com a mangueira, né, para tirar toda a cinza. Mas agora não, graças a Deus, já está melhor. Mas vem cinza, ainda vem cinza. A usina termoelétrica movida a carvão mineral não está aqui por acaso. O Rio Grande do Sul concentra quase 80% do carvão mineral brasileiro. Nós estamos na maior mina do país, no município de Candiota, onde o minério é encontrado algumas dezenas de metros abaixo do nível do solo. Ele está aqui, debaixo dos meus pés, numa camada aí de 2,5 metros até 3 metros de espessura. O carvão produz cerca de 1,5% da energia elétrica do Brasil. Na China, são quase 80%. Esse combustível é a principal fonte de poluição nos Estados Unidos, onde gera 45% da energia. Neste momento, não há razão para usar o carvão, porque ele é caro e poluente e causa problemas de efeitos. Estou falando disso, o carvão brasileiro é de baixa qualidade. É um combustível do século XIX, para não falar até de antes. Você tem liberação de poluentes nocivos ao extremo.
óxido de nitrogênio e enxofre, mercúrio metálico. Segundo as usinas, o impacto tem sido reduzido com investimentos em tecnologia. Chinesa, por exemplo, como a usada na terceira fase de Candiota. As novas usinas são muito mais eficientes, consomem menos carvão para gerar a mesma energia. Temos condições de remover as cinzas geradas na combustão, temos condições de remover o dióxido de enxofre formado na combustão. Mas para funcionar, a unidade nova depende das antigas, projetadas nos anos 60. E a reforma delas só estará pronta em 2014. Mesmo com todos os riscos ambientais, Candiota defende o carvão com unhas e dentes. Nosso ganha-pão aqui, né? O carvão não é mais aquela poluição de 10, 15, 20 anos atrás, que hoje já a tecnologia já vai melhorando, a parte de mineração já tem uma regeneração que consegue recuperar os solos. Segundo a empresa mineradora, não é exatamente isso. Você acredita que ela se recupere completamente? Não dá para dizer que vai ser completamente, tanto que nós chamamos de recuperação, não é regeneração, é recuperar condições de novamente revegetar. As áreas mineradas são recobertas com camadas de argila e de solo vegetal. Para ele ficar bom vai levar muito tempo. Quanto tempo? A gente não tem ideia desse tempo, porque certamente a vida de uma pessoa não é suficiente para dizer que o solo está bom. E o custo disso? Muito caro. Hoje a recuperação de áreas como essa aqui já nos custam algo ao redor de 3 a 4 vezes o valor da terra. Em áreas de exploração mais antiga, o estrago ambiental é ainda maior. Periferia de Criciúma, Santa Catarina. Uma vila com mais de 100 casas construídas em cima de rejeitos de carvão. Para essas famílias, sujeira no rosto não é o pior. Não. O calor é terrível. E no verão aqui, nossa, não dá pra parar aqui, porque é tudo pirita, né? Daí sobe um vapor aí que... Pirita é uma das substâncias tóxicas liberadas da terra junto com o carvão. Há ainda metais pesados que contaminam cursos d'água. A estimativa é de 5 mil hectares de áreas degradadas na região. Nosso trabalho do Ministério Público tem sido muito isso, de fiscalizar para que uma atividade que já é potencialmente poluidora, ela seja o menos possível, que ande dentro da lei e que faça o resgate desse passivo ambiental de mais de um século. O futuro do carvão no Brasil passa por acordos internacionais, como os assinados na Cúpula do Clima de 2009 na Dinamarca. Compromisso que o Brasil colocou em lei com relação à emissão de gases de efeito estufa em Copenhague. Os compromissos que ele assumiu lá, ele vai manter. E dentro disso, você tendo alternativa renovável e limpa, você vai priorizando essas fontes. As noites famosas por essas imagens correm o risco de perder seu brilho no próximo verão. O governo japonês avisou, sem uma economia de energia de 15%, pode haver apagões em julho e agosto em algumas cidades. Isso certamente vai reduzir os investimentos no Japão, porque se não tem energia, não tem como segurar investimentos em atividades novas no Japão. Além de um rastro de destruição no nordeste do país, o tsunami criou um dilema do qual depende o futuro do Japão. Depois que a onda gigante atingiu a central nuclear de Fukushima, os japoneses perderam a confiança nas usinas atômicas, que forneciam 30% da energia consumida aqui. Ao todo, 50 reatores foram desligados para uma reavaliação de segurança. O governo agora tem dificuldade para religá-los por pressão da população, assustada com os perigos da radioatividade. O preço tem sido alto. O Japão teve que recorrer a termoelétricas que usam gás e petróleo importados. São poluidoras e não conseguem substituir plenamente a energia nuclear. Quanto o país pode esperar e gastar? A decisão de voltar ou não a confiar na energia nuclear depende dessa resposta. A Europa tem 186 usinas nucleares e 18 estão sendo construídas. Desde Fukushima, que as vantagens e desvantagens desse tipo de energia voltaram a ser discutidas. A Alemanha surpreendeu ao decidir fechar suas usinas. Para a França, que tem no nuclear
75% da sua matriz energética, essa não é uma opção. A França está construindo 2 novos reatores, um em solo francês e outro na Finlândia. A Grã-Bretanha planeja fazer mais 8 para substituir os 16 reatores antigos que ela tem, tudo até 2025. Aqui na Ucrânia, país da tragédia de Chernobyl, o maior acidente nuclear da história do mundo, estão construindo 2 novos reatores, mas tudo bem devagar. Porque aqui, como em toda a Europa, está faltando não urânio, mas um outro combustível bem mais básico: dinheiro. Construídas a partir dos anos 70 em Angra dos Reis, as 2 únicas usinas nucleares brasileiras geram energia suficiente para atender 3 milhões de pessoas. Este é o canteiro de obras de Angra 3, com 3.500 trabalhadores só na área de construção civil. Início de operação previsto para 2015. A capacidade será semelhante à de Angra 2. E o projeto nuclear brasileiro não para por aí e deve, inclusive, mudar de áreas. Os ventos sopram em direção ao Nordeste. A Eletronuclear abriu um escritório em Recife. Os planos do governo prevêem 4 novas usinas. Os estudos de planejamento já mostram, a partir da próxima década, a necessidade de expansão e, de preferência, com fontes limpas. E uma alternativa pode ser a nuclear. Energia limpa, inclusive, por ser concentrada em pequenos espaços. Aqui você está vendo 2.000 megawatts instalados. Por exemplo, se você for ver 2.000 megawatts instalados em termos, por exemplo, de hidrelétrica, você vai ver uma área ocupada da ordem de 500 vezes maior do que essa. Mas sempre restam temores em relação ao armazenamento dos rejeitos radioativos e a possíveis acidentes naturais, como o de Fukushima. Exigências de segurança cada vez maiores custam caro. A maior parte dos países que investiam em energia nuclear tinha uma perspectiva de barateamento contínuo daquela tecnologia. Curiosamente, de todas as tecnologias para a geração de energia elétrica, energia nuclear, a geração nuclear, é a única que a cada ano que passa se torna mais caro do que o ano anterior. O Brasil, apesar de ter recursos para construir cerca de 40 reatores equivalentes aos de Angra e operá-los durante 30 anos, não é necessário fazer isso porque nós temos esse outro conjunto de recursos. Energia térmica mais renovável, vegetal, animal, biogás, biomassa. Amanhã a eletricidade que vem do campo. Nunca o cocô do porco valeu tanto. Não, como falei antes, Padrinho. Seu Eldo ri, mas está falando sério. Ele e outros criadores de suínos de Marechal Cândido Rondon encaminham os dejetos para biodigestores, onde eles se transformam em gás, biogás. Ao longo de 25 quilômetros de estradinhas como esta aqui, existe um pequeno gasoduto subterrâneo. Ele passa por 33 propriedades, recebendo o biogás que elas produzem. O caminho dele é todo assinalado por esses postes um pouquinho diferentes, com a parte superior alaranjada, até o destino final. Esta pequena usina termoelétrica, onde o gás vira energia, prontinha para ser incorporada à rede pública. É pouco se você medir em quilowatt e é muito se você medir em desenvolvimento. Porque isso aqui equivale a um poço de petróleo para essa comunidade, para poder fazer a sustentabilidade ambiental e a segurança energética dele. O pioneiro foi seu Colombari. Ele cria 5.000 animais e, como os vizinhos, trocou mau cheiro e poluição por dinheiro. A primeira nota fiscal de venda de energia virou troféu. Futuramente a gente quer produzir 300 kWh para ter um faturamento de R$30 mil por mês só com a produção de energia dentro da propriedade. Além de adoçar a vida e mover veículos, a cana-de-açúcar também acende lâmpadas. 5% da energia elétrica brasileira são gerados a partir dessa biomassa. Em termos estratégicos, um complemento ideal para o sistema hidrelétrico. A safra da cana coincide com o período de seca. A queima do bagaço começou para suprir as próprias usinas, até virar um negócio à parte.
Numa usina como essa, em média, 1/3 é utilizado para consumo próprio, 2/3 é exportado para o sistema nacional. A produção de açúcar e álcool já foi considerada um grande vilão ambiental. Pelos rejeitos das usinas, hoje mais controlados, reaproveitados, pelas queimadas nas lavouras, cada vez mais raras. Elas servem para eliminar a palha e abrir caminho para os cortadores no meio do canavial. Com a colheita mecanizada, a palha, que antes simplesmente ia pelos ares em forma de fumaça, fica na terra. A própria máquina faz a separação, levando só a cana. Aqui, a palha tem uma importância. Ela protege e até fertiliza o solo. Mas essa biomassa também já começa a ser levada para as usinas, junto com a cana, para gerar ainda mais energia elétrica. Como dizem na da cana, a gente só não aproveita o berro. O resto tem que aproveitar tudo. Até porque cana não berra. Né? Então, tem que aproveitar tudo. Sol, vento. Amanhã, na última reportagem da nossa série, você vê o cenário dessas novas alternativas energéticas no Brasil. Uma piada local dizia que o município de Osório, no Rio Grande do Sul, só iria para frente se conseguisse engarrafar vento. Foi o que aconteceu, né? É mais ou menos isso, É né? mais ou menos, porque realmente depois que engarrafaram o vento, Osório até progrediu bastante. Dona Iracema e outros proprietários rurais autorizaram a passagem desta revolução. Com vento bom, os geradores eólicos produzem o equivalente ao consumo residencial de meia Porto Alegre. Seu Clairton sempre esperou por isso. Meu pai tinha já um sistema de energia eólica através de cataventos menores, com geradores. E a renda adicional trazida pelo parque eólico... Por mês, em torno de R$800 uma torre. Vento não é nada bom para quem faz reportagem, atrapalha a captação de áudio. Já no caso desse negócio, eles têm soprado a favor, trazendo muitos investimentos, empurrando para frente os projetos, jogando para baixo o preço da energia elétrica produzida dessa maneira. Ela já se tornou uma das mais baratas nos leilões do governo e é a que mais cresce. De menos de 1% do total brasileiro em 2010, deve chegar perto de 7% em 2014. Mas e ventos contrários? Não existem? Qual o custo ambiental desta atividade? Por exemplo, a quantidade de aço que você precisa para fazer os geradores eólicos que geram impacto. São mecanismos enormes. Pesam mais de 100 toneladas, incluindo as pás, com seus 35 metros de comprimento. Instaladas em sequência, essas torres poderiam interferir em rotas migratórias de pássaros, que usam os mesmos ventos. E há outros conflitos à vista. Se um certo proprietário de terreno instalar uma barreira de usinas eólicas, o seguinte, na linha do vento, não terá esse benefício. O Ceará é o estado com a maior produção de energia eólica hoje, mais de 40% do total brasileiro. E tem também o maior potencial para ser explorado no futuro, algo como 60 gigawatts, ou 4 vezes a capacidade de Itaipu. Geradores já se incorporaram a paisagens como as dunas de Canoa Quebrada. Eu acho que tudo tem uma medida, né? Desde que, tipo assim, não venha atrapalhar o turismo. O líder comunitário reclama de linhas de transmissão próximas a residências, de acesso proibido a certas áreas. Hoje nós não podemos ir a uma lagoa interdunares, ir à praia e a áreas tradicionalmente ocupadas pela comunidade. Segundo a empresa dona do parque eólico, é uma questão de segurança, num local onde se produz eletricidade. Onde a circulação é livre, nas dunas, topamos com mais modernidade. Energia solar alimentando o negócio de fotos para turistas. A gente usa luz, TV, tudo alimentando a bateria com ela e a gente usa. E sol não falta, né? Sol não falta. Difícil, uma raridade.
O mesmo vale para o sertão dos Inhamuns, no interior do Ceará, onde uma empresa privada instalou quase 5.000 painéis solares. A primeira usina desse porte no Brasil. Quase tudo é importado. Energia 9 vezes mais cara do que a eólica, por enquanto. Vai baratear a partir da inclusão de novas fábricas e do aumento da escala de produção. E também das novas tecnologias que surgem a cada ano. Estudiosos defendem a produção local e descentralizada desse tipo de energia. A mesma área colocada por exemplo, no sertão nordestino, eu posso distribuir para os telhados existentes no centro consumidor. São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza. O futuro vai exigir cada vez mais energia produzida onde é necessária. E por quem a utiliza? Por que não torcidas iluminando estádios, com sua euforia nas arquibancadas? Estações de metrô alimentadas pelo movimento nas plataformas. Tudo isso já vai virando realidade em institutos de pesquisa.